No sábado à tarde, em meio a palmeiras e refletores, Donald Trump falava como se apontasse um farol para todo o continente. Horas antes, militares dos Estados Unidos tinham capturado Nicolás Maduro. At my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. A declaração de Trump olhava adiante. Cada pergunta dos jornalistas era como um ponto de partida para novas ambições. O presidente dos Estados Unidos desenhava sobre o globo um velho mapa, o da América para os americanos. And I think Cuba is going to be something we'll end up talking about because Cuba is a failing nation right now, very badly failing nation. Nas palavras de Trump, Cuba é uma nação em falência e os Estados Unidos querem ajudar os cubanos. Mas é Donald Trump sendo Donald Trump, testando os limites permanentemente. Ele joga uma ideia, aí as pessoas acham um absurdo, ele repete a ideia, acham menos absurdo, ele repete uma terceira vez, aí já começa a ser encarado com alguma normalidade. Mas Trump não parou por aí. Ao citar o nome de Gustavo Petro, o presidente colombiano, a retórica foi um tom acima. O presidente americano disse: ele tem que se preocupar. He does have to watch his ass. Questionado sobre uma eventual operação militar também na Colômbia, Trump sorriu e respondeu: parece bom. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. So there will be an operation by the U.S. It sounds good to me. E ele seguiu. Só no último fim de semana, Trump citou também México e Groenlândia. Cuba is, not doing very well right now. I love the Colombian people. They're great people. But their new leader is a troublemaker, and he better watch it. The cartels are running Mexico, so we have to do something. We need Greenland from a national security situation. Cada declaração parece expandir o raio de ação da Casa Branca. Uma Cuba que não está indo muito bem. Uma Colômbia governada por um encrenqueiro. O México controlado por cartéis de droga. E uma Groenlândia que os Estados Unidos precisam. Provocações do homem que se apresenta não apenas como presidente dos Estados Unidos, mas como o arquiteto de um hemisfério sob sua própria leitura de ordem. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é América, um continente na mira de Trump. Meu convidado é Brian Winter, analista político e editor-chefe da revista America's Quarterly. Terça-feira, 6 de janeiro. Brian, a gente conversa 2 dias depois da invasão americana na Venezuela. Eu quero discutir com você o que o fato de sábado nos ajuda a sondar sobre algo semelhante que possa acontecer com outros países, a começar pela Colômbia. Bom, Trump diz que uma ação militar contra o país soa bem, palavras dele, e voltou a atacar o Gustavo Petro. Ele que é um presidente legitimamente eleito, mas que sofre sanções americanas desde outubro. Explica pra gente qual é o interesse de Trump na Colômbia e o que poderia acontecer por lá na sua avaliação. Veja, essa é a decisão mais ousada e mais arriscada que um governo americano tomou em América Latina nos últimos 35 anos. E é verdade, ao longo da região tem muita esperança e tem muito medo também. E um dos governos que está com medo é o governo colombiano. Eu acho que o risco para o Gustavo Petro não é uma operação como a que aconteceu na Venezuela, de tentar extrair ele e levá-lo para enfrentar a justiça nos Estados Unidos. Aliás, não tem um processo contra o Gustavo Petro, mas o risco é de algum tipo de ataque por parte dos Estados Unidos contra alvos associados com o narcotráfico. Isso pode sim acontecer na Colômbia, pode acontecer no México. O presidente Trump falou várias vezes sobre esses 2 países como possíveis alvos, que seria obviamente uma humilhação para o governo Petro
e algo que ele queria evitar. Gustavo Petro negou as acusações do presidente americano de que estaria envolvido com o narcotráfico e destacou que o governo e as Forças Armadas da Colômbia estão empenhados no combate à fabricação e ao comércio de cocaína. Nas redes sociais, o presidente colombiano afirmou: se capturarem um presidente respeitado e querido por boa parte do povo, vão desencadear a fúria popular. Pela pátria, pegarei em armas novamente. Não sou ilegítimo nem traficante. O problema, e você perguntou pelo foco, a intenção do presidente Trump, o tema comum aqui é a droga, né? É a cocaína, que cresceu 3 vezes a produção na Colômbia nos últimos 10 anos. O governo americano sabe disso, está criando consequências ao longo de toda a América Latina e nos Estados Unidos também. E o presidente Trump, muito animado, quase exaltado pelo sucesso da sua operação militar na Venezuela no sábado, eu vejo bem possível que ele autorize uma coisa não muito parecida, mas não muito distante na Colômbia nos próximos meses. Você citou o México, né, quando abordava a situação da Colômbia. Revisitou, inclusive, um ponto que é muito importante. Não há nenhum processo contra o presidente colombiano, assim como não há nenhum processo contra a presidente mexicana Sheinbaum. O que sustenta o argumento que a gente vê ecoar em pelo menos parte da imprensa americana de que o México seria uma fonte de problemas dos Estados Unidos em diversas frentes, tanto na frente da imigração quanto na frente do combate ao tráfico de drogas? É um fato que a grande maioria do fentanilo que entra nos Estados Unidos passa pelo México. E é o fentanilo que matou muita gente nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. O poder devastador dessa droga nos Estados Unidos. As imagens lembram as cracolândias que se espalharam pelo Brasil. Pessoas vagando sem rumo nas ruas. Episódios de overdose nas calçadas. Atualmente, nos Estados Unidos, fentanilo é a maior ameaça para nossos filhos, para nossas famílias e para nossas comunidades. O fentanil é um opioide, substância usada como anestésico nos hospitais, para tirar a dor dos pacientes. Mas ele também causa alucinações e afeta o pulmão. Aqui sim, é importante destacar que a Venezuela, nesse tema, não tem muita importância. Mas acho que a sua audiência já sabe bem disso. Mas o fentanil, no caso do México, é um fato. Também é verdade que a fronteira entre o México e os Estados Unidos foi, nos últimos anos, a fonte de grande parte da imigração não autorizada que recebemos aqui no país. Então, para muitos no governo Trump, México é o alvo principal, é a preocupação original. Inclusive, houve artigos do jornal Washington Post e outros que disseram, citando fontes, que todo esse plano que acabou na invasão da Venezuela começou com a intenção de atacar território mexicano, de atacar alvos relacionados com os cartéis de drogas no México, e que o Trump mudou de opinião só quando houve mais colaboração do governo da Claudia Sheinbaum, que é um governo de esquerda que tem sido crítica dos Estados Unidos, mas que também tem procurado uma boa relação e colaborou já várias vezes com esses dois temas da luta contra o narcotráfico e contra a migração ilegal. Então, eu posso confirmar que tem muita preocupação no governo mexicano, no governo colombiano, também no governo cubano e o governo da Nicarágua, que é a outra ditadura na América Latina associada com esse grupo chavista. As consequências na América Latina estão só começando a repercutir. Eu quero entrar um pouco no aspecto cubano dessa história, mas antes eu queria só esgotar contigo mais um exemplo
do foco de Trump em relação ao México. Ele disse recentemente, é preciso fazer algo em relação ao México. E disse, inclusive, que o México precisava se organizar. O que você enxerga Trump fazendo no México e o que essas falas dele sinalizam? Eu acho que o instinto do presidente Trump tem sido atacar alvos associados com os cartéis para tentar diminuir o fluxo de drogas e, bom, isso principalmente. Está claro que outros funcionários no seu governo, o Marco Rubio, o secretário de Estado, entre eles, têm desencorajado esse instinto, falando, pelo amor de Deus, não faça isso, porque você vai colocar em perigo a colaboração que temos e que precisamos com o governo mexicano. O governo mexicano até agora fez o suficiente para evitar esse tipo de ação. Mas o problema com o Trump, Natuza, é que a história nunca acaba. Você não chega num porto seguro e onde você fala, agora estamos salvos. O Departamento de Estado americano publicou nas redes sociais: "Este é o nosso hemisfério e o presidente Trump não permitirá que nossa segurança seja ameaçada." O Trump pode mudar de opinião amanhã e decidir que o governo mexicano não está fazendo o suficiente, ver como deu certo, pelo menos até agora, a sua intervenção na Venezuela e decidir atacar e mostrar os dentes para os cartéis. É uma preocupação permanente no México, porque eles conhecem o Trump muito bem ao longo desses 10, 11 anos. Pois é, eu fico tentando desenhar, tentando fazer imagem do que isso pode significar. Então, declarar guerra aos cartéis, se valendo, por exemplo, de uma invasão à soberania, por exemplo, poderia ser bombardear regiões onde os cartéis estão incrustados, né? Onde eles estão escondidos, certo? É isso mesmo. Seria um bombardeio, acho que bem focalizado em um prédio ou em grupos de veículos ou coisas parecidas ao que vimos no Caribe com os barcos ao longo dos últimos meses, mas com a diferença importante essa vez de estar em território mexicano ou talvez colombiano. Ele também tem falado, inclusive nas horas posteriores à invasão da Venezuela, ele falou que o governo mexicano não controla o seu território. E é verdade. Você pode discordar com a solução que o presidente Trump está propondo, mas tem estudos que mostram que até 10% do território mexicano é controlado pelos cartéis de drogas, por facções criminosas. Então, esse é um ponto onde o presidente Trump pode estar certo no seu diagnóstico, mas talvez não na solução. Brian, eu quero olhar para Cuba mais detidamente. O regime cubano alegou que 32 cidadãos foram mortos, entre os quais militares. A gente sabe da dependência de Cuba em relação ao petróleo venezuelano. O que esse duro golpe no chavismo, o que a queda de Maduro implica para Cuba? Quais são as consequências para o regime cubano? Pode levar à queda do governo cubano, sem dúvida. Cuba já está numa situação catastrófica e, veja, estamos acostumados a ouvir ao longo dos anos que a Cuba está em crise, especialmente em crise econômica. Mas o que vem acontecendo nos últimos 5 anos na Cuba é inédito. Um êxodo de talvez 20% da sua população pelas condições de fome, de falta de oportunidades. É um país que era muito dependente do petróleo venezuelano, uns 50 mil barris de petróleo por dia, que não é pouca coisa.
E isso ajuda a explicar a presença de militares cubanos que participavam na proteção do governo do Nicolás Maduro, né? Curioso, porque tinha muita gente que rejeitava essa tese, que diziam que a presença de inteligência cubana estava exagerada. Obviamente, não foi o caso. Mas está claro também que Marco Rubio, especialmente, tem a Cuba como prioridade. Talvez a peça central. Venezuela não é pouca coisa para o Marco Rubio. Mas todos somos seres humanos, todos temos a nossa história. A história do Marco Rubio é que ele é filho de imigrantes cubanos. Ele vem desse mundo da política do sul da Flórida, onde Cuba é o eixo central e tem todos os exiliados esperando a queda do governo comunista há mais de 60 anos. É um governo resiliente. Aliás, o governo venezuelano também é. E o que você falou, Natuza, sobre que é ainda um governo chavista na Venezuela, é talvez o ponto mais importante para ressaltar nesse caso. Hoje, a vice de Nicolás Maduro, Delcy Rodrigues, tomou posse como presidente interina. No discurso, voltou a condenar a agressão militar que chamou de ilegítima dos Estados Unidos. E lamentou o que descreveu como sequestro de 2 heróis, numa referência à captura de Maduro e da esposa. O sequestro de 2 heróis que temos. Ontem à noite, ela tinha publicado uma mensagem mais diplomática para o governo americano. Evitou pedir a libertação do ditador, como tinha feito no sábado. E afirmou: priorizamos alcançar relações equilibradas e respeitosas com os Estados Unidos. Convidamos o governo americano a colaborar com uma agenda de desenvolvimento compartilhado. Tons diferentes para públicos diferentes. Dessa forma, Delcy evita novas tensões com Donald Trump, enquanto consolida em casa o apoio do chavismo. Mas a situação da Venezuela agora é mais delicada que nunca e a Cuba já vinha com as suas complicações e os seus problemas. E ao ver um corte no fluxo de petróleo venezuelano para Cuba, talvez não seja nem preciso uma intervenção militar ou uma intervenção de qualquer tipo dos Estados Unidos. Talvez seja uma situação que pode mudar da sua própria dinâmica. Agora, eu queria muito falar sobre uma outra região fora da América Latina. Eu queria falar sobre a Groenlândia, porque o Trump já havia demonstrado interesse no território logo no começo do segundo mandato dele, ainda no ano passado. No domingo, ele voltou a dizer que os Estados Unidos precisam da ilha e que a pauta da anexação da Groenlândia voltou a circular entre aliados dele. Ele tem essa obsessão. É curioso porque o Trump é um homem de obsessões, né? Tanto que ele repete ideias fixas o tempo todo, de um jeito ou de outro. A gente está diante de uma retórica de pressão ou de um risco concreto? Porque eu tendo a achar que a gente está diante de um risco concreto, sempre camuflado como retórica de pressão. E, de repente, uma hora acontece. Eu também tenho a mesma percepção, Natuza. O presidente Trump é uma figura que tem as suas obsessões, mas também é uma figura que às vezes menciona ideias e que depois esquece. Veja, por exemplo, o que ele falou sobre a construção de hotéis na Gaza, ou de retomar o canal de Panamá. 2 ideias que criaram muito barulho num certo momento e que depois foram talvez esquecidos ou talvez na cabeça de Trump resolvidos, especialmente no caso panamenho, onde o governo de Raul Mulino fez várias coisas para atender os reclamos do presidente Trump. Mas eu tenho a sensação de que há muita preocupação hoje na Dinamarca e em toda a Europa sobre essa ameaça renovada sobre o futuro da Groenlândia,
porque todos sentimos a mesma coisa, de que o Trump saiu muito fortalecido e muito encorajado por essa experiência na Venezuela e que ele agora quer mais. Ele sente a possibilidade de tomar mais território. A operação na Venezuela também reacendeu temores depois das declarações do presidente americano de que gostaria de assumir o controle da Groenlândia, território autônomo que faz parte da Dinamarca. We need Greenland. A primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen disse que o povo da Groenlândia já se manifestou contra uma anexação pelos Estados Unidos, mas que é preciso levar Trump a sério. Se os Estados Unidos atacarem um aliado da OTAN, disse ela, acaba tudo, incluindo a OTAN e toda a segurança que tivemos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E que também ele tem outras regras para o hemisfério ocidental comparado com o resto do mundo. Ele nunca teria feito esse tipo de coisa, esse tipo de operação, sei lá, no Afeganistão, por exemplo. Criaria muitas comparações com as guerras perdidas dos Estados Unidos da primeira parte desse século. Mas ele falou claramente no sábado e em outras declarações que ele vê a América Latina com outros olhos, que são países muito mais próximos, que são parte da nossa vizinhança, nas palavras que ele usou, e que ele quer ver aliados nesses territórios. A questão, basicamente, com a Groenlândia é se ele inclui a Groenlândia no mesmo território. Se ele vê Groenlândia como parte da mesma esfera de influência, que inclui Venezuela, Panamá, Cuba e o Caribe. Para mim não está claro, mas o risco é real. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Brian Winter. Eu queria olhar de novo para o Brasil. Como é que você vê o Brasil dentro dessa nova coreografia geopolítica trumpista, por assim dizer? Como é que a gente está em relação ao presidente dos Estados Unidos? Está claro que o presidente Trump preferiria ver aliados também no governo brasileiro. A ponto de influenciar nas eleições aqui, por exemplo, deste ano? Pois é. Não, ele já tentou isso com as tarifas em julho, mas toda essa aventura brasileira acabou criando mais problemas para o presidente Trump. E ele se cansou. Cansou de ouvir os reclamos dos seus amigos empresários, viu que os seus esforços não estavam ajudando o seu amigo Jair Bolsonaro, todo o contrário, acabaram ajudando, pelo menos no curto prazo, o presidente Lula. Então aí ele mudou. Essa história é bem conhecida. Mas também é verdade que no último ano o presidente Trump conseguiu ajudar o seu amigo Javier Milei na Argentina, dando um pacote de 20 bilhões de dólares que aparentemente ajudaram o Milei a evitar uma derrota eleitoral. O Banco Central da Argentina oficializou uma linha de financiamento de 20 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Trump ainda ameaçou, se Milei perder, Trump, vai cortar a ajuda à Argentina. Uma intervenção direta na eleição de outro país. E ele também acabou escolhendo o candidato certo no Honduras. E o candidato conservador apoiado por Donald Trump venceu a eleição presidencial em Honduras. Nasri Asfura foi declarado vencedor mais de 3 semanas depois da votação. O presidente americano ameaçou consequências terríveis e ameaçou retirar o apoio financeiro dos Estados Unidos a Honduras se Asfura não vencesse. Então, novamente, ele está sentindo empoderado, que pode impor a sua vontade e que a América Latina é um território fértil para fazer esse tipo de coisa.
particularmente, eu duvido que ele tente de novo no Brasil. Mas posso estar errado e eu acho que ele vai tentar, sem dúvida, em outros países da região, especialmente na Colômbia, que também tem eleições esse ano e vai ter um candidato forte da esquerda que está associado com o presidente atual, Gustavo Petro. Eu não tenho a menor dúvida que o presidente Trump vai tentar intervir nessa eleição. Bom, nesse caso de você estar certo, né, de ter mais chance de Trump olhar para a eleição na Colômbia do que para a eleição brasileira, como é que você avalia que tem que ser a conduta do governo brasileiro diante deste personagem tão instável que ora tem obsessão com uma coisa, ora esquece, ora tem obsessão com outra e vai até as últimas consequências? Como o Brasil deve lidar com Donald Trump? Eu não quero dar recados para o governo brasileiro, porque o governo que melhor lidou com o Donald Trump nesse ano que ele está de volta na Casa Branca é o governo brasileiro, que procurou uma postura firme, que manteve a compostura, a independência e acabou tendo um resultado favorável. É algo, você me conhece há muitos anos, Natuza, eu tenho uma imagem um pouco associada com o Brasil, para mim é um orgulho. E eu tenho contactos e amigos na Europa, por exemplo, e em outros países da América Latina, que me chamaram ao longo dos últimos meses para perguntar como é que o Brasil fez para suportar essa pressão que o presidente Trump estava colocando em cima. Novamente, a história nunca acaba com o presidente Trump. O Brasil pode se tornar um alvo amanhã. E também é verdade que ao longo desse ano é provável que o presidente Trump expresse uma preferência clara pelo candidato bolsonarista, seja quem seja. Mas posso estar errado, mas eu duvido que tenha essa dimensão e esse risco que foram as tarifas que foram originalmente anunciadas em julho e que depois foram retiradas. Brian Winter, meu amigo de longuíssima data, para quem não sabe, Brian morou no Brasil, tem filhos brasileiros, esposa brasileira, é um brasilianista, um querido brasilianista. Muito obrigada por topar conversar com a gente aqui no assunto para tentar clarear o que ainda está muito obscuro diante dos nossos olhos. Um grande abraço para você e bom trabalho, Brian. Abraço para você também, Natuza. Obrigado pelo convite. Se você ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Baixar o aplicativo do G1 no seu celular. Por lá, você pode ouvir o assunto, claro, e pode também acompanhar todas as notícias do dia em tempo real e de graça. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Neste episódio colaborou também Paula Paiva Paulo. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui. Até o próximo assunto.